Olá, tudo bom? Bem, não sei se vocês estão gostando dos contos, minha história de fantasma, então hoje eu vou postar mais um vídeo deles, tá? Imagens, né? Vídeo cedido pela Bio, que não existe mais, que é um canal da ENI. E espero que vocês gostem da minha história de fantasma de hoje. Beijo, fique com Deus, até amanhã. Estes eventos aconteceram com pessoas reais. Alguns podem ser perturbadores. Quando eu estava terminando de filmar, havia um trecho de vídeo que eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Realmente a coisa mais intrigante é que não tinha ninguém ali, então você se paralisa. Naquele momento eu comecei a suar. E não tem palavras precisas para descrever o terror quando você vê aquele vulto. O que eu consegui ver quando eu cheguei nessa foto foi uma representação, uma figura, um halo, alguma coisa. A figura tinha forma humana. Você sente alguém atrás de você. No meu quarto, eu sinto alguém parado me olhando. Pensei que estivesse sonhando, mas logo me dei conta de que era real. Era impossível torneiras se abrirem, portas baterem. Tudo se fechava. Eu não podia estar imaginando tudo aquilo. Minha história de fantasmas. Quando eu estava terminando de filmar, eu notei que o ambiente mudou um pouco. Fiquei surpreso e me senti como se estivesse sendo observado. Eu voltei para dentro da cabana, eu fechei a porta e disse para mim mesmo que alguma coisa que estava acontecendo não era normal. Havia um trecho do vídeo que eu não podia acreditar no que estava vendo. Terror em Popopar. Minha história de fantasmas começa em abril de 2006, numa viagem a Popo Park, em busca de minha tranquilidade pessoal. Distrito Federal, México. Há algum tempo eu venho trabalhando numa nova empresa financeira e nessa etapa da minha vida eu tive um pequeno conflito existencial. Eu decidi que deveria dar um tempo, no mínimo de um final de semana. A minha ideia era um espaço para pensar e eu decidi descansar. Contatei a minha família, um primo que tem uma cabana em Popo Park, no estado do México. Eu pedi para ele me emprestar a cabana no final de semana e ele emprestou. Nessa hora começou a minha história de fantasmas. Popo Park, há mais de 15 anos, é uma área muito vazia. É quase uma cidade fantasma fora da temporada de férias. Eu cheguei na cabana, encontrei a cabana vazia. Eu desci as minhas coisas, eu abri a casa, eu desci a minha mala e deixei no meu quarto. Eu fiz um café e comecei a ver TV. Caí adormecido e acordei à 1 da manhã, na madrugada de sábado. O que me acordou foi um tipo de barulho que havia dentro da cabana. Eu não sabia o que era. Pareciam arranhões, era como se houvesse... como se um gato estivesse arranhando o piso, arranhando a madeira. Eu me levantei e comecei a seguir o barulho. Curiosamente, esse tipo de ruído em si se movia conforme eu me movia. Se eu ouvia o barulho na parte de baixo, na cozinha, eu descia e o barulho passava para cima. Eu subia e, de repente, o barulho estava no telhado, não sei, ou na outra parede. Sempre um passo ou um quarto mais longe. Eu nunca encontrei o motivo desses ruídos aparentes, mas era uma coisa que me inquietava. Além do que devo confessar que, enquanto investigava esses barulhos e não encontrava a explicação de onde eles vinham, eu ficava ainda mais inquieto. Quase às 4 horas da manhã, eu decidi abandonar nessa hora a investigação dos ruídos e depois consegui dormir. E acordei pelas 8 da manhã do sábado. Dormi um pouquinho, fui tomar café, como todos os dias. Tomei café da manhã. Depois do café eu fui caminhar um pouquinho pela área.
Por volta das 6 da tarde, mais ou menos, na hora em que eu voltei para a cabana, ela estava trancada. Eu entrei, abri a porta e no momento em que eu subi para o quarto, eu vi que as coisas que estavam na mala estavam bagunçadas e estavam fora da maleta. O que eu me lembro de ter feito foi isso, foi que eu peguei as roupas que eu ia vestir nesse dia e pronto. Eu me preocupei mais com a cabana do que com as minhas coisas, porque era uma cabana emprestada, então tratei de ver se estava tudo em ordem, se estava tudo completo. Não havia nada faltando, de fato. Entre as coisas que eu levava estava uma câmera de vídeo relativamente nova, que eu tinha comprado 2 meses antes. Ela estava ali. Tudo estava intocado. Eu chequei as janelas, as portas, estava tudo certo. Não havia sinal de que alguém tivesse entrado ali. Eu fiquei muito, muito abalado. E aí eu me lembrei da noite anterior e dos arranhões que eu havia escutado pela cabana. Depois que eu vi que estava tudo em ordem, tentei me tranquilizar, tentei procurar uma razão lógica, mas não encontrei. Eu já estava com um pouquinho de sono, estava cansado pela longa caminhada que eu havia feito. Eu fiz um café, saí com a xícara na mão e eu queria tomar um pouquinho de ar fresco depois de tudo que eu tinha visto, das coisas em que eu continuava a pensar. Bom, eu comecei a caminhar por ali, em volta, eu terminei o café e aí eu voltei e me lembrei que a minha câmera tinha uma função de night shot. Então eu saí para andar um pouquinho no pequeno bosque, saí com a câmera, comecei a fazer algumas tomadas, bem devagar, pelo caminho. Me entretive muito enquanto a bateria durou. Eu fiquei fazendo uns vídeos. Quando eu estava terminando de filmar, eu notei que o ambiente mudou um pouquinho. Fiquei surpreso e me senti observado. Eu sentia que tinha alguém me olhando de trás das moitas, de trás das árvores. De repente, aproveitando o night shot, eu comecei a passear com a câmera em volta para ver se eu via alguém. Alguém que estivesse observando. Eu passei por várias áreas, mas eu não consegui ver ninguém. E passava de novo e depois voltava. E devo confessar que a sensação foi aumentando. E imediatamente eu me lembrei dos arranhões da véspera, do que eu tinha visto na mala. Bom, eu decidi voltar à cabana. Também porque eu havia passado mais de 1 hora lá fora. Eu passei 1 hora e 20 minutos. Eu entrei na cabana, eu deixei a câmera e me lembrei que deixei a xícara lá fora, na parte da casa que era coberta. No momento em que eu cheguei onde estava a xícara, eu ouvi. Eu levei um susto, olhei naquela direção e o que eu vi foi uma pessoa, como se fosse um indígena. Durou milésimos de segundos. Era uma imagem translúcida, transparente. Eu pude ver através dele. Pude ver o que havia atrás dele, que era um campo com alguns galhos. Ele era um senhor já velho, com feições de indígena. Parecia velho, já se viam muitas marcas, as rugas, uma expressão muito marcada. Ele parecia muito incomodado. Eu me assustei demais porque eu percebi que alguém estava me observando, mas ele desapareceu na hora. E aí eu voltei para dentro da cabana, eu fechei a porta e disse para mim mesmo que o que estava acontecendo ali não era normal. Eu pensei em 1000 coisas, tentei me tranquilizar e eu disse que deveria passar uma boa noite, pelo menos que seria melhor dormir e ir embora de manhã. Passou um tempinho, uns 20 minutos, eu já estava meio adormecido. E voltei a ouvir os arranhões, mas na parte de baixo eu ouvi uma pancada, como se um móvel tivesse caído. Eu me assustei demais. Eu me levantei e no momento em que eu cheguei ao corrimão eu vi a mesma pessoa que estava fora, que fez, mas dentro da cabana. E ele estava assim, olhando para cima. Eu fiquei apavorado porque eu pensei que a mesma pessoa que estava dentro da casa tinha entrado. Então eu me lembro que tinha uma barra do lado da cama e eu voltei para pegar a barra e eu voltei para descer e a pessoa já não estava lá.
Aí eu tomei coragem, achei que alguém queria me fazer alguma coisa. Eu também tive esse medo. Eu corri, disse que iria ver quem estava dentro de casa, que eu pegaria com um taco de beisebol. Eu desci e comecei a procurar pela casa. Eu vi janelas, portas, estava tudo fechado. Não havia ninguém na casa. Aí eu tornei a verificar tudo muito bem, tornei a trancar as portas, a fechar as janelas. Eu calcei a porta com uma cadeira. Em algumas janelas que estavam meio frouxas, eu acabei colocando cordões. Eu coloquei coisas que fizessem barulho se alguém quisesse entrar. Eu fiquei muito paranoico, isso sim. Quando eu fiz isso, quando eu tomei essas medidas de segurança, eu tornei a subir para a cama, mas eu não consegui dormir. Passou quase 1h30 depois daquilo. A TV estava ligada e, apesar de eu não assistir a TV, eu ficava olhando para o teto. Eu estava muito alerta na casa. E os barulhos tornaram a voltar. Eles voltaram. Ruídos de quem arranha, eram batidas na parte de fora. Às vezes se ouviam pedrinhas, como se alguém estivesse jogando pedrinhas. Coisas que realmente, naquele momento, foram muito, muito surpreendentes. Eu não entendo o que pode ter acontecido. Perto das 6 da manhã, eu não devo ter dormido nada, nada mesmo. Eu peguei as minhas coisas, arrumei tudo, deixei tudo pronto e decidi voltar para a cidade. Já na cidade do México, no dia seguinte, à noite, eu me lembrei do vídeo que eu tinha feito na caminhada que eu fui fazer no bosque. Comecei a ver o filme, comecei a ver as tomadas, a ver o que havia, o que estava ali, até que eu cheguei no trecho ou no tempo em que eu comecei a sentir uma coisa desconfortável nessa parte do bosque. Havia um trecho do vídeo que eu não podia acreditar no que estava vendo. Eu andei por uma trilha e, ao passar por uma árvore, quando eu passei andando perto da árvore, o que apareceu foi uma figura branca e translúcida. No fim de semana, para mim, em vez de encontrar o escape revitalizante que eu procurava, eu encontrei uma experiência terrível e apavorante, completamente arrepiante, eu diria. Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. No momento de sair, eu vi uma sombra, sabe? Uma silhueta. Os meus pelos ficaram arrepiados. Eu fiquei todo arrepiado. E aí realmente começou o terror, porque não tinha ninguém ali. Então, você se paralisa. Naquele momento eu comecei a suar. Eu comecei a suar e, como qualquer um, eu tentei fazer alguma coisa. Eu tentei sair correndo. É uma coisa realmente indescritível. Não tem palavras precisas para descrever o terror quando você vê aquele vulto. Uma presença histórica. Minha história de fantasma começa no ano de 2009, no mês de junho, uma sexta-feira, aproximadamente à meia-noite. Bogotá, Colômbia. Num lugar conhecido como Aljibe Club, que é um clube universitário. Um lugar colonial, aproximadamente uma casa do século XVII. Ali passaram várias gerações, diferentes tipos de pessoas, pela organização ou pela casa, sabe? Pessoas que tiveram um percurso cultural bastante alto. Houve presidentes, houve congressistas, passaram diferentes tipos de pessoas de classes muito altas da sociedade. Jaramillo foi um personagem da década de 50 que trabalhou com o ex-presidente Rojas Pinilla. Foi um diplomata, um político importante. Foi ministro da Saúde e foi uma pessoa-chave na tomada de certas decisões do governo. O que ele fez na casa dele foi como se fosse um jockey club, onde convidava os seus amigos políticos da época, o círculo das altas esferas do governo. E eu acho que ali há muita história, porque se tomaram grandes decisões para dar transcendência e rumo ao país. Naquela sexta, eu cheguei às 6 da manhã, que era a hora de chegar normalmente, e nós começamos a cuidar dos eventos. Das listas de pessoas, de toda a lista de material.
O dia correu sem problema, sem nenhum contratempo, tudo ia muito bem. Às 11 da noite, começamos a fazer o encerramento. Então eu já me dirigi para a parte de trás, porque eu tinha que ir lá lavar as mãos. Eu deixei as coisas na parte de trás, eu estava no balcão. Do balcão para ir até o banheiro, tem muita distância, um caminho realmente comprido, sabe? Então eu me dirigi para a parte de trás. E nesse percurso eu senti alguma coisa, sabe? As pessoas ali sentem realmente alguma coisa porque a casa, ela gera um pouco de medo. De alguma coisa que você sente que está diferente no ar. Mas aquela noite tinha uma coisa que era um pouco diferente ainda do que as pessoas normalmente sentem quando elas estão ali. Eu cheguei ao banheiro, lavei as mãos, fiz tudo o que eu tinha que fazer. E é nesse ponto que a história começa. No momento de sair, eu observei um vulto, sabe? Uma silhueta. Eu fiquei totalmente paralisado. Meus pelos ficaram todos arrepiados, a minha pele ficou inteira arrepiada, eu fiquei com muito medo. Aquela sombra era como a sombra de um homem, pela forma que a pessoa tinha, pela postura. Entende? Mais ou menos a estatura de 1,75 m. E também usava um chapéu de modelo antigo e um sobretudo. E aí veio o terror, porque não tinha ninguém ali, então eu fiquei paralisado. Naquele momento eu comecei a suar bastante e eu pensei em fazer alguma coisa, eu pensei em sair correndo. Mas eu não consegui, eu fiquei assim hipnotizado e é uma coisa realmente indescritível, não tem palavras precisas para descrever o terror quando você vê esse vulto. Naquela altura eu comecei a rezar para ver o que ia acontecer, porque todo mundo tem medo desses assuntos de mortos e efetivamente era uma sombra, um vulto que desapareceu pouco a pouco no meio da minha oração e é lógico que eu não ia ficar ali. Então eu saí correndo dali, fui diretamente pro balcão e eu contei a umas pessoas a história. E eles comentaram que eles também tinham visto coisas desse tipo. Que tinham levado tapas, que ficavam murmurando em seus ouvidos, especialmente com as mulheres. E depois disso, eu contei para uma pessoa, um senhor que era coordenador logístico lá do clube. E ele mostrou um álbum de fotos, de antigamente, lá da época colonial. E me mostrou uma foto, onde estava um homem de chapéu e sobretudo iguais aos da sombra ou do vulto que eu tinha visto naquele dia. E aí eu fiquei um pouquinho nervoso, porque o vulto que eu tinha visto era daquela pessoa. Então me comentaram que tinha um senhor chamado Julio Jaramillo, que era um cara que tinha morado ali naquela casa. Eu acredito que esse era o fantasma que aparecia de vez em quando. O que sussurrava, o que dava tapas, o que mexia coisas, várias histórias se referem a esse senhor e não somente a minha. E a partir disso a pessoa começa a pensar e analisar que qualquer som, qualquer movimento realmente pode ser normal ou paranormal. E aí entram os sustos e também os nervos. A foto na qual aparece Jaramillo é uma silhueta que tem aproximadamente 1,75 m, usa sobretudo e um chapéu de época antiga, sabe? Mas o que acontece com esse chapéu é que o chapéu cobre uma parte do rosto dele, como se ele não quisesse mostrar o rosto. Então nós fizemos vídeos, nós fizemos fotografias, áudios. E é muito estranho que às vezes as tomadas ou as fotos não saem, as câmeras se bloqueiam. É como se uma energia habitasse todo o perímetro da casa. Dentro da casa também fazemos eventos empresariais e reuniões sociais. E nas fotos de alguns de nossos clientes apareceram algumas imagens de pessoas ou pouco definidas ou imagens muito claras, onde aparecem pessoas da época que moravam, que viviam naquela casa. Eventualmente tiraram fotos de várias pessoas em reuniões sociais e em uma delas aparecia uma imagem, uma sombra, uma silhueta. E essa silhueta é muito parecida com a silhueta que eu vi. Uma das hipóteses a que chegamos é que ele se agarrou tanto à casa que ele não quis sair desse mundo e ficou divagando dentro
divagando dentro dessa área. E esse apego foi tamanho que ele até consegue se pronunciar. Faz com que vejam que ele não foi embora, que ele está aí, nessa área. E uma das formas é se manifestando, mostrando-se esporadicamente por momentos e principalmente à noite. Para que não esqueçam. E para marcar bem que essa casa é realmente dele. Acho que essas aparições, esses eventos estranhos, eles acabam acontecendo porque são almas que de repente podem estar sofrendo muito e querem que as pessoas percebam que elas estão ali e que não as esqueçam. Estiveram tanto tempo na casa que o seu próprio sangue flui em cada canto daquela casa. Então, é por essa razão que eu acredito que essas coisas acabam acontecendo. Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. E os olhos dela, da menina, estão sempre lá, recebendo as pessoas. Quando você entra, é um choque. É a primeira coisa que se vê quando entra no museu. Um tempo depois de eu tirar a foto, começaram a acontecer coisas lá em casa. Sentia uma presença, eu sentia que alguma coisa se movia, estava lá presente. Me sentia observado, me sentia perseguido, sentia essas coisas. O clima estava muito tenso. O retrato menina. Minha história de fantasmas começou uma vez que fui tirar fotos no Museu Blanes, em maio de 2010. Montevideo, Uruguai. Sempre tem a exposição de Juan Manuel Blanes, que é permanente, e também havia uma exposição itinerante de arte construtivista russa. O museu fica numa casa, uma casa muito bonita, e ocupa toda a casa. E eu fiquei lá no fundo, no jardim japonês, que é muito bonito. E também entrei para tirar fotografias dentro. E tirei fotos da arte construtivista e quadros de Juan Manuel Blanes, que sempre que você revê, vê algo diferente, algo novo. E uma das fotos que eu tirei foi de um quadro de Clara Garcia Zuniga. A lenda diz que o quadro tem alguma coisa que guarda o que aconteceu com a Clarita dentro dele. É como ela foi uma pessoa que sofreu muito, dizem que morreu na casa, que foi torturada, que foi trancada, foi tida como louca quando não era, na verdade. E parece que tiraram os filhos dela também, não sei. Mas foi algo pesado que aconteceu. E parece que essa energia ficou lá. Eu não entendo muito bem, mas o retrato está lá. E, além dele, há muita presença ali, sabe? Assim que você entra, você vê o retrato com aqueles olhos. É como se você fosse invadido por aquele olhar do quadro. E é estranho, porque Juan Manuel Blanes costuma fazer retratos de pessoas. E é um plano que, sabe, é um plano que praticamente é um detalhe do rosto da pessoa. E os olhos dela, da menina, estão lá, recebendo as pessoas. Você entra e é um choque, sabe? É a primeira coisa que você vê quando entra no museu. E aí eu tirei uma foto dela, da menina que estava no quadro. E tirei muitas outras fotos. Depois de um tempo eu descarreguei e comecei a ver as fotos todas uma por uma. Eu sou de organizar tudo em pastas. E o que se via é que tinha um quadro e ao lado a porta de uma outra sala, no fundo. E o que eu cheguei a ver, quando eu cheguei nessa foto, foi uma representação, uma figura, um halo, alguma coisa. E a figura tinha forma humana. Era a forma de uma mulher de vestido velho, alguma coisa assim, algo velho. Tinha essa forma de mulher. Pensei que podia ser sujeira da lente da câmera, qualquer coisa assim, mas se você começar a ver bem a foto, se você se aproximar, poderá ver a silhueta de uma mulher, sabe? O contorno, pelo menos. Você vai notar os cabelos levantados, como se usava na época. Bom, um tempo depois de eu ter a foto, começaram a acontecer coisas em casa. Uma vez foi à noite, quando eu estava assistindo um filme na TV. Eu tenho uma sala de jantar em casa e tenho uma escada perto que sobe para o meu quarto. Bom, primeiro eu comecei ouvindo passos na parte de cima, no que era o meu quarto, porque eu tenho um mezanino e do mezanino
eu comecei a ouvir passos e ruídos, alguma coisa que se movia. Primeiro eu pensei em galhos de árvores, porque o telhado de casa é de chapa, e primeiro eu pensei que fosse isso, mas depois o ruído começou a chegar perto. Eu senti o barulho um pouco mais perto de mim. E aí, o barulho começou a descer a escada, o barulho de saltos descendo a escada cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E fui acender a luz, que estava apagada, e comecei a olhar. E não tinha nada em lugar nenhum, então... Até que um dia eu estava no mesmo lugar, na sala ao lado, na sala de jantar, onde eu tenho a TV. E eu tenho janelões, sabe? Porque é uma casa antiga, dessas que tem janelas altas, portas altas, tudo alto. E eu estava olhando, como sempre, para fora, através de um janelão. E o que eu vi pareceu um reflexo, assim, digamos, no vidro. E o que eu vi foi uma imagem ali, refletida. E quando eu me virei, não havia ninguém. Aí eu dei a volta, olhei no espelho e também não vi ninguém por perto, mas... eu senti a presença, eu senti que alguma coisa se mexeu, eu senti que algo estava ali presente. Novamente isso, é sempre o fato de sentir que há uma presença, sentir que sempre tem alguma coisa que está me observando. E outra coisa que me aconteceu já um tempo depois, eu estava desenhando. Eu tenho um aparelho para desenhar que é uma tela de cristal líquido e eu desenho nisso, sempre na tela. E a tela emite uma luz. E eu estou sempre olhando a tela. Então, eu não preciso de papel, não preciso de lâmpada, eu não preciso de nada. Sempre apago tudo e eu tenho sempre um notebook, um computador, a câmera fotográfica, tudo em volta de mim, só com a tela ligada. Se eu precisar de alguma coisa, aí eu desço a escada, vou até a cozinha, pego o que eu preciso. E no momento, eu comecei a ouvir barulhos. Primeiro barulhos, depois chegou aquele momento em que eu senti. Comecei a ouvir uma voz, uma vozinha baixinha, meio fraca, baixinha, mas que começou a aumentar. E eu comecei a ouvir, não digo uma canção, mas uma coisa que parecia uma toada, uma música, um tipo de sussurro. E bom, eu não dei maior atenção, podiam ser os vizinhos, né? A gente sempre procura esse tipo de explicação. E então eu continuei a fazer as minhas coisas, eu continuei lá desenhando. Até que eu comecei a ouvir o barulho mais alto. E começou aquela sensação de me sentir observado, me sentir perseguido, sentir todas essas coisas. Olha, o clima fica muito tenso, isso eu posso dizer. O barulho, o som era um misto de sussurro. No momento foi um canto, parecia que era uma mulher cantando, sabe? Murmurando, assim como quando você canta para um bebê, sabe? Sem subir a voz, murmurando para um bebê. Era mais ou menos assim. Aí eu apaguei o aparelho que eu estava usando, o aparelho que eu falei antes. Então tudo ficou escuro, porque a luz da máquina era a única que tinha. Aí eu peguei a máquina fotográfica e comecei a fotografar. A única coisa que se via era o flash. Uma coisa é certa, eu não sei quantas fotos eu tirei, eu só sei que foram muitas e o mais rápido possível. Não fiquei dando intervalo nem nada, porque eu estava muito assustado mesmo. Até que acendi a luz da máquina e a luz voltou. E depois o que eu fiz, depois de acender a luz, foi ligar o computador, eu liguei o notebook e no notebook eu conectei a câmera. E aí eu comecei a ver as imagens e mais imagens que eu tinha tirado. E não eram muitas porque eu não tive tempo para tirar muitas. Mas em uma delas eu cheguei a ver algo muito parecido com o que tinha visto na outra foto. Eu não sei se por causa do reflexo ou por causa do flash no escuro, mas se via algo muito parecido com a silhueta de alguém. Que era de um tom esbranquiçado, meio azul claro, alguma coisa assim. Era alguma coisa. Pelo que se conta, parece que ela viveu muitos anos nessa casa, que era uma casa de veraneio em uma área que muito tempo foi usada para veraneio ou como fuga da velha Montevidéu. Então, essa casa era assim, era uma casa de veraneio. E por sua vez, com o que foi a vida de Clara, uma mulher que sofreu muito no casamento, desde cedo, porque ela se casou com um homem muito mais velho e... Ele batia nela, ele a castigava, então ela acabou sendo
prisioneira na sua própria casa e ela foi trancada no sótão, que ainda está lá. E ela ficou trancada por muitos e muitos anos até que morreu. Ela morreu nesse sótão. E o retrato que está no museu foi pintado por Blanes quando ela era muito pequena. E o que dizem, quer dizer, as pessoas que circulam por ali, dizem que o quadro muda de lugar, ele se mexe, pessoas passam e ele aparece de outro jeito, enfim, que ele vive mudando de lugar e que muitas coisas acontecem ali. É muito representativo do lugar. Enfim, ele é o fantasma do lugar. Eu não sei direito. Pode ser que quando eu tenha tirado a foto, uma parte dela tenha ido para a foto e tenha ficado comigo. Eu não sei muito bem. Sinceramente, eu acho que tudo isso é ela ou algo que se refere a ela. Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. Você sente alguém atrás de você. No meu quarto, eu sinto alguém parado, me olhando. Parece que eu vi alguma coisa branca perto do abajur. Eu vi alguma coisa, mas pensei que fosse em meus olhos. Eu senti primeiro surpresa, principalmente. Eu pensei que estivesse sonhando, mas logo me dei conta de que era real. O decapitado. Minha história de fantasma começou mais ou menos em novembro. Lima, Peru. Meu marido fica sempre até tarde às vezes e apaga a luz das crianças, o computador, tudo o que eles deixam. Eu fui dormir e quando eu acordei mais tarde, ele já estava dormindo. Eu não sei que hora seria, 1 da manhã, eu acho. E ao lado da lâmpada da cabeceira dele, do lado dele, quer dizer, quando eu acordei, primeiro vi uns pés sem sapatos, de meias, e depois eu olhei melhor e era um homem. Era um homem, um fantasma, era quase transparente, branco, com as bordas quase iluminadas. Não tinha cabeça, eu via a roupa, o pano, tudo. Quer dizer, como a roupa era, com botões, com colarinho, assim. Era branca, era um branco quase marfim, meio velho. Tinha calças da mesma cor. E ele não tinha cabeça, estava com as mãos cruzadas, um pé levantado e estava encostado na parede, em cima do meu abajur. Comecei a acordar o meu marido. Jorge, mas nada. Eu tinha medo de gritar porque, sei lá, eu não sabia como esse homem reagiria e me dava medo. Então eu chamei baixinho, Jorge, e mexi nele. Meu marido abriu os olhos, quê? Eu perguntei o que é isso, olha. E empurrei ele. Meu marido se virou e disse, não, e continuou a dormir. Eu percebi que ele não tinha acordado, que sei lá, que ele não ia me ajudar. E quando o meu marido voltou a dormir, aí sim eu me assustei, eu me desesperei. Então esse ser, eu percebi que ele se deu conta de que o havíamos visto. Então ele se tornou uma nuvem, se desfez, assim, pode-se dizer que se desfez e virou uma nuvem em cima de nós. E saiu pela porta do quarto. Eu me levantei, peguei minha filha, que ainda dorme com a gente, a menor, e a carreguei para minha cama. Ela também não dormia mais. Eu senti primeiro surpresa, principalmente. Pensei que estivesse sonhando, mas logo me dei conta de que era real, bastante real. O fato de ele não ter cabeça era... Bom, esse ser estava ali, não estava? Me dava medo a reação que ele podia ter ou o que ele queria. Eu fiquei preocupada. O que ele queria? Por que estava ali? Por que estava se mostrando? Por que se fazia presente? Eu contei para o meu marido no outro dia, né? Eu disse, você se lembra? Eu acordei você e disse, o que estava acontecendo? Ele não se lembrava, eu contei de novo o que aconteceu, que havia uma pessoa ali. Meu marido é míope, usa lentes de contato. Mas ele me disse, quando eu fui apagar as luzes das crianças lá em cima e desci,
Quando eu entrei no quarto, me pareceu ver alguma coisa branca ali, perto do abajur, onde eu também vi. Eu vi alguma coisa, mas pensei que fossem meus olhos. Há dias em que minha família também sente que há alguma coisa que persegue eles. Você anda no corredor da casa e sente alguém atrás de você. Eu estou no meu quarto e eu sinto que tem alguém parado me olhando. Há 2 anos, no dia do meu aniversário, convidei algumas amigas para vir em casa, uma pequena reunião, e tiramos várias fotos. No dia seguinte, numa das fotos, apareceu uma bolinha branca no ombro de uma das minhas amigas. Então a examinamos, pensamos que era um reflexo, algo desse tipo. Até essa hora eu não sabia o que era orbe. Eu não sabia bem, nem seu significado. Procurei na internet, né? Bolas brancas eu colocava e saiu orbes. E muitas fotos eram idênticas às minhas, que se mostravam ali. Foi quando eu comecei a ler sobre o que eram. E no fim diziam que elas eram... Bom, diziam que eram energias de seres de defuntos. Então a câmera... No dia seguinte do meu aniversário, que vimos isso, examinamos, vimos do que se tratava. E aí limpamos, também vimos que podia ser pó na câmera. Limpamos a lente, assopramos, deixamos tudo limpo. E minha filha começou a tirar fotos. Da casa inteira, da sala, em diferentes lugares, fotografou e fotografou sem parar. Entrou no quarto e começou a fotografar. Tinha a cama da minha filha, da bebê, e na foto, em cima da cama dela, saiu outra orbe. Essa bolinha branca saiu exatamente igual, como no dia do meu aniversário. Então eu cheguei à conclusão, bom, eu acho que essas orbes tinham muita relação com as entidades que eu senti e que vi na minha casa. Muitas pessoas me disseram para levar um padre água benta, mas eu realmente rejeitei essas ideias. Porque elas me dão medo. Eu sei que eles estão praticamente quietos, aparecem, movem coisas, mas não agridem. Fazem ruídos fortes, sim. Dão batidas, como se estivessem incomodados. Mas nunca tocaram em mim. Muito menos nos meus filhos. Então eu prefiro deixar como está, que tudo fique igual. Eu gostaria de saber o que é, mas eu tenho medo que se fizer algo para mandá-los embora, eles piorem, né? Se zanguem ou chamem outras entidades mais fortes. Isso sim me dá medo. Prometi que se eles voltassem, eu não daria bola. E mais, não ia contar para ninguém se eu visse um barulho, eu ia ignorar totalmente. E, de fato, tudo sumiu. Desde o ano passado. Desde novembro, aproximadamente, não me incomodaram mais. Até que há um mês começou de novo. Começaram a se manifestar, mas em forma de sombras. Eu estava na cozinha e via na parede uma sombra que passava. Não dei bola, nem sequer contei para minha família. Alguém me olhava ou passava perto de mim, eu olhava e não via nada. E assim recomeçou tudinho. Até a semana passada, quando minha filha desceu a escada. Conforme ela ia descendo, comecei a ver algo atrás dela. Ela descia e atrás dela descia algo como se fosse um pano, um tule transparente, branco. Ela descia assim e alguma coisa voava atrás dela. O que é isso? E aí fiquei olhando para decifrar o que era aquilo. E quando ela chegou perto de mim, tá olhando o quê? Nada, eu falei nada. E nisso a minha filha, a menor, subiu a escada e começou a gritar. Gritava como se falasse com alguém. Para, para! Pra que jogar papéis? Não atire papéis na escada! Não jogue papéis! Ela gritava e olhava a escada. E perguntamos, Valério, o que está vendo? O que foi? Por que está gritando? Com Alonso. Alonso é primo dela, que mora na casa ao lado. Alonso não está aqui, Alonso está na casa dele. Não, não, Alonso está jogando papéis, está jogando papéis. Não, pequena, Alonso não está aqui, Alonso está na casa dele, não tem ninguém aí. Sim, ele está jogando, você ouviu? Onde ele estava? Ele estava ali. Estava ali e queria jogar um papel na cabeça da Melissa. Melissa também se assustou bastante. Ela ficou pálida, porque isso era com ela, né?
Tá, esquece disso. Mas a minha filha menor também começou a se assustar. E a coisa recomeçou. Então eu senti que se eu não desse bola, ficariam mais agressivos. Como que para chamar atenção, entende? E eu penso também que se fizermos alguma coisa para tirá-los daqui, eles podem fazer alguma coisa também, algo mais agressivo. Não sei que reação eles podem ter. Esses entes não são só defuntos, mas também são demônios, que podem ser até mais fortes do que qualquer pessoa normal como nós. Então... Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. Em dias sem vento, eu ouvia passos, ouvia baldes que caíam, ouvia coisas no fundo da minha casa, como se houvesse alguém, que era impossível. Era impossível torneiras se abrirem, portas baterem, a televisão ligar sozinha, o computador ligar sozinho, ouvir barulho no fundo, tudo se fechava. Eu não podia estar imaginando tudo aquilo. Noites de pânico. Minha história de fantasmas começou, no verão de 2009, 2010, na cidade de Montevidéu, Uruguai. Montevidéu, Uruguai. Eu moro na minha casa com a minha família, moro com os meus pais, meu irmão, e, há vários anos já percebi que sentia coisas. Eu sinto coisas principalmente quando eu estou sozinho e de noite. Isso era no começo, mas depois eu comecei a perceber que comecei a me preocupar um pouco mais, porque os barulhos pareciam ser mais constantes e com mais intensidade, sempre que estava sozinho e de noite. Mas o que realmente começou a me assustar foram os barulhos no fundo da minha casa. O fundo da minha casa é muito grande, mas é fechado, com muros bem altos e impossível alguém conseguir entrar. E em dias sem vento eu escutava passos, escutava baldes que caíam, escutava, eu não sei, coisas como se alguém estivesse ali, no fundo da casa, o que era impossível. Eu comecei a perceber isso e achava que tinha alguém, mas na verdade eu nunca vi ninguém. E um pouco depois, com o tempo, eu comecei a perceber que eu não escutava só coisas no fundo da minha casa, mas comecei a escutar coisas dentro de casa também. Eu estava no meu quarto, no computador, por exemplo, e escutava coisas no quarto do meu irmão. Ou na cozinha, que fica do lado do meu quarto. Como se tivesse gente dentro de casa. No começo eu tentei não dar importância, mas era impossível não dar importância, porque eu estava escutando essas coisas. Um dia eu estava na internet falando com amigos e de repente eu ouvi a maçaneta do meu quarto. Eu sabia que estava sozinho, ouvi a maçaneta da porta mexer como se quisessem abrir a porta. Eu achei estranho, mas achei que pudesse ser meu irmão ou meu pai, minha mãe, que tinham mudado de planos. Por isso eu fui e abri a porta para ver se eram... Mas não, abri a porta e do outro lado não tinha ninguém. E vi claramente quando a maçaneta mexeu. Nesse momento, eu estava falando com um amigo e contei para ele o que tinha acabado de acontecer. Meus amigos tinham a mesma postura, de não acreditar muito em mim. Eu acordava no meio da madrugada, com a TV ligada, com o volume no máximo. Era muito estranho. Mas eu não sabia o que pensar. Era como, eu dormia, acordava e voltava a dormir de novo. E depois, quando a intensidade dessas coisas aumentou, sabe, tudo se fechava. Era impossível torneiras se abrirem, portas baterem, a televisão ligar sozinha, o computador ligar. Eu ouvi barulho no fundo, ouvi barulho no quarto do meu irmão, tudo se fechar. Eu não podia estar imaginando tudo aquilo. E eu já estava ficando preocupado, sabe, comigo mesmo. Porque não podia ser, eu morava ali com a minha família e ninguém da família escutava nada, não via nada, não sentia nada. E eu comecei a entrar em pânico. Eu cheguei a um grau em que era impossível. Se eu ficasse sozinho era muito difícil dormir. Eu demorava para dormir
Não queria ficar sozinho em casa. Bom, o tempo foi passando até o ano passado, o verão do ano passado, em que um dia meus pais tinham um casamento. E eu via todas essas coisas, eu sabia que eles tinham que sair e que eu ia ficar sozinho, porque meu irmão não ia ficar o final de semana em casa, à noite, e eu fiquei sozinho em casa. Então, peguei minha câmera e fiquei na cama. Fiquei esperando para ver se alguma coisa acontecia, sabe? Para eu poder registrar, para acreditarem em mim. No começo não aconteceu nada. E de repente vi claramente quando uma das portas do armário começou a se abrir devagar e depois de sopetão, a porta se abriu do nada. Eu saí da cama na hora, peguei a câmera e comecei a me aproximar, assim, sei lá, para mostrar que eu não tava com nenhum amigo, digamos que não era brincadeira, que eu tava sozinho e que podiam acreditar em mim, tinham que acreditar. Cheguei com a câmera bem perto do armário e quando fui mostrar o que tinha dentro do armário, sabe, era impossível porque tinha prateleiras, mas quando cheguei com a câmera no armário, a porta que dava pro quarto do meu irmão se fechou de repente, bateu muito forte. E aí eu saí correndo, porque era impossível. Eu queria sair da minha casa, eu não queria mais ficar lá. Eu tentei abrir a porta, mas também pensei, eu tenho que mostrar que no quarto do meu irmão também não tinha ninguém. Eu continuei com a câmera, fui pro quarto do meu irmão e entrei com a câmera, sempre gravando tudo. Quando entrei no quarto do meu irmão, mostrei o quarto que estava vazio. De repente, a porta bateu de volta. Aí eu saí correndo, parei de gravar. Chamei um amigo que é meu melhor amigo, já sabia de tudo, mora bem perto da minha casa. Liguei pra ele, contei o que estava acontecendo e perguntei se ele podia vir até a minha casa. O medo que senti, principalmente naquele momento, foi muito forte, foi tudo junto. Eu estava sozinho em casa de madrugada, as coisas começaram a acontecer. Eu tinha uma câmera, queria gravar, mas ao mesmo tempo eu queria ir embora. Porque tinha movimentos muito agressivos, sabe? Que me davam muito medo. Passei o dia na casa do meu amigo e no dia seguinte contei tudo para os meus pais e para o meu irmão. Mostrei o vídeo e bom, aí meus pais acreditaram. Minha família é muito católica e meus pais custaram muito a acreditar. Não entendiam direito o que estava acontecendo e meu irmão teve outra atitude. Ele queria solucionar, queria ver o que podia fazer. Então com ele comecei a perguntar pelo bairro. O bairro é muito antigo e tem pessoas que moram lá há muito tempo. E começamos a perguntar principalmente para as pessoas mais velhas. E, bom, várias pessoas nos disseram que antes de construírem minha casa, era um terreno baldio. E que nesse terreno tinham encontrado uma pessoa assassinada. Um homem assassinado. Em parte acredito que alguém me escolheu, porque por algum motivo só eu escutava. É complicado pra mim imaginar por que fui escolhido. Olha, eu não sei por que fui escolhido, mas sim, só eu escutava esse tipo de coisa e relaciono isso a esse homem que foi assassinado no terreno da minha casa, é isso. Minha história de fantasmas. É horrível, estranho. Faz você pensar, nós mexemos em alguma coisa na noite anterior e essa